Hello guys, today our lesson is about the workbook, chapter 1 and 2, past, to be, that to be, and the regular verbs. A aula de hoje será baseada no passado do verbo to be, do verbo that to be e dos verbos regulares, servindo como um tipo de revisão ou de resumo para as atividades que estão no livro, no workbook, os capítulos 1 e 2, ok? Let's go! Para iniciar, vamos relembrar como funciona o verbo to be. Primeiro, o verbo to be no presente, que são essas três palavras que estão aqui: am, is e are. E no passado, nós usamos apenas duas: was e were. Was vai ser usado como sendo passado de am ou is. Toda vez que tivermos em uma frase am ou is, seu passado será was. Por exemplo, eu sou um professor, I am a teacher. Se eu não for mais, eu vou dizer I was a teacher. I was a student, today I am a teacher. Ok? Were. A pronúncia não é where. Se você falar where, vai ter um H aqui, vai dar a ideia de onde. Então aqui é o were, que é usado para o passado do verbo to be, are. Se eu tenho are no presente, verbo to be, were, passado. You were a good student. They were nice players. E assim por diante. O verbo to be, ele pode ser traduzido como verbo ser ou estar. Vai depender da situação que está sendo aplicado. Então, você tem que entender o contexto da sentença para saber se está falando de estou, está, estão, sou, é, são. E também no passado. Estava ou era, estavam ou eram. Lembrando que o sujeito you, ele usa were no passado, porque a palavra you ela é usada tanto no singular quanto no plural. No presente ele usa are, you are, você é. Também quer dizer you are, vocês são. Alguns exemplos utilizando o passado com o verbo to be, na forma afirmativa para todos os sujeitos. I, you, he, she, it, we e they. Lembrando que se você utilizar o nome de uma pessoa, ele vai encaixar nesse aqui. He ou she. Coisa ou animal, it. Você e outra pessoa, nós. Duas ou mais pessoas, sem estar incluído, eles. Certo? Então, I was a good boy. I was, eu era, não é eu estava. Tem que tomar cuidado. You were dancing yesterday. Aqui já não posso dizer você era dançando, então você estava dançando ontem. He was here, ele estava aqui. She was a good teacher, ela era uma boa professora. It was working, estava funcionando. Lembre que aqui você não precisa traduzir o it, por ele ser um pronome neutro. We were studying to the test, nós estávamos estudando para a prova. They were talking during the class, eles estavam conversando durante a aula. Reafirmando então, aqui estava ou era. Vou olhar aqui, good boy, não é eu estava um good boy, eu era um bom garoto. Aqui estava ou era. Dançando, então não é você era dançando, você estava dançando. Vai ser necessário entender o complemento da situação para saber como será traduzido esse verbo to be. Let's continue. Alguns exemplos na negativa com o verbo to be. Do mesmo jeito que na forma afirmativa, você vai acrescentar a palavra not depois do verbo to be. Aí ele pode ou não ser contraído, depende da pessoa que está falando. Se eu tenho was mais not, eu posso falar wasn't, ou então wasn't. I wasn't a bad student. Eu não era um aluno ruim, um aluno mau. You weren't dancing there. Você não estava dançando aqui. Note que nessa frase agora está separado. He was not here. Você pode fazer dessa maneira também. He was not here. Ou então he wasn't here. She wasn't a good driver. Sim, a tradução desse é ele não estava aqui. She wasn't a good driver. Ela não era uma boa motorista.
It was not working. Não estava funcionando. We were not studying to the final test. Nós não estávamos estudando para o teste final, para a prova. They weren't walking during the class. Eles não estavam caminhando durante a aula. Note que, em português, a palavra não ela vem depois do sujeito. A gente diz eu não estava, eu não era. Em inglês, você não vai poder colocar essa palavra not antes do verbo to be. Ela vai vir depois do verbo to be. Então, se você fosse falar ao pé da letra, nesse caso está tudo separado aqui. Ó. Ele estava não aqui. Só que quando a gente passa para o nosso idioma, lógico, vamos falar ele não estava aqui. Alright, let's go. Exemplos na interrogativa. Do mesmo jeito que no presente, você inverte o verbo to be em relação ao sujeito da oração. Quem é o sujeito nesse caso? You, he, Mary, the TV, we and they. Então, se são os sujeitos, o verbo to be vem antes dele. Lógico que se vier um pronome interrogativo, ele virá antes do verbo to be. Por exemplo, were you studying? Você estava estudando? Aí você quiser perguntar, por quê? Por que você estava estudando? Você vai colocar aqui na frente a palavra why. Why were you studying? Was he a nice student? Ele era um aluno legal? Was Mary a good actress? Mary era uma boa atriz? Was the TV working? A TV estava funcionando? Were we friends? Nós éramos amigos? Were they talking in the class? Eles estavam falando ou conversando durante a aula, na aula. Então, were e was para todos. Were ou was antes do sujeito da oração, do verbo. O verbo vai vir antes do sujeito da frase. Go. O próximo capítulo, capítulo 2, fala do verbo dare, ainda no capítulo 1, quer dizer, fala do verbo dare to be no passado. A gente lembra que o verbo dare to be ele tem o sentido de existir, haver ou ter em português. E no presente nós usamos duas formas, there is e there are. Note que o que muda é o verbo to be. Esse para singular, are para plural. No passado só vai para mudar também o verbo to be. Vai continuar com there. Então vai ser there was e there were. There was, existia. There were, existiam. Se for com o verbo ter, there was, tinha. There were, tinham. Para se fazer a negativa, vai funcionar da mesma maneira que você faz com o verbo to be. Acrescenta-se a partícula not depois de was ou were, e podendo haver ou não contração. Por exemplo, se eu disser existe uma cadeira, there is a chair. Existia uma cadeira, there was a chair. Não existia uma cadeira, there wasn't a chair. E na interrogativa, sempre que tiver verbos de ligação, o verbo de ligação, nesse caso o verbo to be, ele vai inverter normalmente com o sujeito. Como as palavras do verbo existir não tem sujeito, as frases, a gente inverte com a palavra there. Então, se você tem aqui there was, quer fazer uma pergunta, was there. Tem there were, para fazer a pergunta, were there. Alguns exemplos no passado. Singular e plural nas formas afirmativas, negativas e interrogativas, utilizando o verbo there to be. Existia um quadro aqui. Então, o quadro não está mais. There was a board here. Lembre que no singular, além da gente trabalhar com a palavra was, nós temos que trabalhar com a ou an, para indicar que esse objeto é um ou uma. Aí você tem que lembrar quando usa a e quando usa an. Por exemplo, aqui nós temos an. Por que an? Porque a palavra seguinte, depois dele, logo colado com ele, começa com a letra, com uma vogal, que tem som de vogal. Pode falar som, porque vai ter palavras que começam com vogal em inglês e não vai ter som de vogal. E vai ter palavras que começam com consoante e não terão som de consoante. Para isso você tem que estudar de novo os artigos a e an. Vamos lá. There was a board here.
On board here, existia um quadro aqui. There were many chairs. Aqui eu coloquei a palavra many para dizer que eram muitas cadeiras. Mas se não quiser, você pode dizer some, por exemplo. Existiam algumas cadeiras. Ou numeral. Existiam 10 cadeiras. There were 10 chairs. Para fazer a negativa. There wasn't any razor. Repeat. There wasn't any razor. Então, não existia um apagador, uma borracha. There weren't students in the classroom. Não tinha alunos dentro da sala de aula. Tá? Todo mundo no intervalo. Na interrogativa, note que agora inverteu. Was there a book on the floor? Aqui não foi colocado o ponto de interrogação, mas é obrigado na gramática também colocar o ponto de interrogação, como está no exemplo abaixo. Were there any students talking? Were there any students talking? Note que agora nós colocamos any para falar de alguns. Existiam alguns alunos conversando? Tem alguns alunos conversando? E a primeira pergunta, existia um livro no chão. Lembrando de novo que depois da palavra floor, tem que colocar o ponto de interrogação. Próxima unidade fala o passado dos verbos regulares. Bom, os verbos regulares em inglês, a maioria deles recebe ed quando estão no passado. Diferente do português, nós não ficamos conjugando os verbos. Então, se você aprende o passado do verbo, você vai usar ele para todas as pessoas. Por exemplo, se eu quiser falar que eu trabalhei, eu vou pegar a palavra worked e vou colocar o eu aqui na frente. Então, I worked. Você trabalhou? You worked. Nós trabalhamos? We worked. E eles trabalharam? They worked. Então, não vai mudar o verbo. Não vai ser um verbo para cada pessoa, como é em português. Certo? Então, work, presente. Worked, passado. Talk, presente. Talked, passado. A maioria desses verbos serão acrescidos de ed. Algumas vezes, ou na maioria deles, quando o verbo termina com a letra E, a gente acrescenta apenas D. Não é obrigado você colocar de novo outro E, para não ficar até feia a pronúncia. Exemplos: love, loved, like, liked. Se o verbo terminar com a letra Y e antes dele vem uma consoante, nós vamos eliminar o Y antes de acrescentar ED. Para isso, vai ser colocado a letra I. Então, vai ser IED no lugar do Y. Algumas gramáticas dizem troca o Y por IED. Mas se você está levando para o passado, então não vai trocar o Y por IED. Você vai trocar o Y por I e acrescentar ED, que é a regra geral. Exemplos: cry, cried, study, studied. Chorar, chorou, estudar, estudou. Mas, se esse verbo terminar com Y e antes dele vier uma vogal, você vai acrescentar apenas a letra D, como é... Você vai acrescentar apenas ED, regra geral. Certo? Aqui está... Nessa casa aqui você vai ter que lembrar que tem um E aqui na frente, ED. Olha os exemplos. Play, played, stay, stayed. Repetindo para não ficar com dúvida. Se o verbo terminar com a letra Y e antes dele vier uma vogal, acrescenta-se ED, não apenas D, como está no slide. Play, played, stay, stayed. Lembrando que os verbos em inglês que recebem ED estão sempre na afirmativa. Isso quer dizer que para fazer a negativa e a interrogativa, usaremos o auxiliar did. Então vamos usar essa palavrinha aqui, did, pronúncia did, para trabalhar com as frases negativas e as frases interrogativas em inglês. Vamos ao exemplo. I played with my friends. Forma afirmativa, sujeito, verbo no passado, complemento. Para fazer a negativa, note que o play ele voltou para sua forma normal e o did que vai levar a sentença para o passado. Então, I didn't play with him. Eu não brinco com ele, eu não jogo com ele. Para fazer a pergunta, a palavra did vem para antes do sujeito e só depois você coloca o verbo, que nesse caso foi